E aí, vocês lembram o que é artigo ou já esqueceram? Estou muito tempo longe da sala de aula? É bom a gente então começar desde o princípio e para isso, melhor eu compartilhar com vocês a tela do meu computador. Assim vocês conseguem inclusive fazer anotações e ver como são escritos e tirar qualquer dúvida que venham a ter. Então vamos começar? Olá, eu sou Bruno Otávio, professor e amante do idioma espanhol. Nas minhas redes sociais eu posto conteúdos diários com dicas para você utilizar o espanhol da maneira gramatical. E aí, tá preparado para saber um pouquinho mais sobre los artículos? Vamos nessa? Vou colocar aqui a minha carinha do lado e vou começar a passar para vocês e a gente vai comentando, tá bem? Então, esse é um formato diferente, primeira vez que eu estou fazendo desse formato. Vocês podem me dizer, inclusive, se ficou legal, se vocês entenderam, se as explicações ficaram claras. E é mais uma forma da gente aprender estando distantes. A definição dos artigos é justamente a classe de palavras que acompanha o substantivo. E substantivo é o que dá nome às coisas, aos objetos. Por exemplo, livro, estanteria, telemóvel, entre outras coisas. Tudo que tem nome, que leva nome no espanhol, é um substantivo. E o artigo vai acompanhar esse substantivo. Os substantivos, eles podem ser masculinos ou femininos, e eles podem ser um ou vários. E assim também os artigos. Como eles estão acompanhando o substantivo, nada mais justo que eles também concordem. Como a gente vê aqui na definição, podendo concordar em gênero, masculino ou feminino, ou em número singular e plural. Além disso, a gente tem os indefinidos ou indeterminados, quando, dentro de um grupo de substantivo, eu quero mostrar um elemento qualquer. Para mim não importa, eu não busco uma singularidade dentro de um grupo. Eu busco um qualquer que atenda aquele requisito. Ou ele pode ser um definido ou determinado, que aí sim, quando eu estou procurando dentro daquele grupo de palavras, de coisas, eu busco um específico. Olha aqui a definição. Os definidos são aqueles que hablan de algo conocido e que se puedes identificar, tá? Então, os definidos, por exemplo, el telemóvel de Bruno, tá? Ele mostra que é algo definido. Já a segunda definição são dos indefinidos. São aqueles que hablam de algo não conhecido ou que não se pode identificar. Dentro de um grupo, eu busco qualquer um. É a mesma coisa que eu chegar aí na panaderia e pedir me gustaría um pão de queijo, um pão de queijo. Dentro do grupo de pão de queijo, o atendente pode pegar qualquer um ali para mim, não vai fazer importância. Bom, aqui os definidos, de acordo com a tabela, são de ordem singular, quando representam apenas um elemento, ou de ordem plural, quando representam mais de um elementos daquela mesma classe, por exemplo. Eles podem ser masculinos, tá? Masculino ou feminino. E também pode ser neutro, é um caso que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Se ele for singular e masculino, el. Se ele for plural e masculino, los. Por exemplo, el chico, el hombre, el gato. Agora, se essas palavras estiverem no plural, vão ser los chicos, los hombres, los gatos. Equivale ao nosso o no português ou ao nosso os também no português. Agora, se eu estou falando de algo no singular que for feminino, lá, ok? E no plural, las. La casa, la chica, la mujer. Las casas, las chicas e las mujeres. Tudo bem? O neutro, o que seria o neutro? O neutro eu vou explicar para vocês mais à frente, mas eu já quis colocar aqui para que vocês saibam da existência deles, tá? Da existência dele, não deles. A gente pode dizer, por exemplo, quando estamos falando dos definidos, la casa ou las casas, el niño ou los niños. Pessoal, não cometam o erro de colocar que o masculino de lá é lo, tá? O lo é neutro. E a gente vai ver daqui a pouquinho um pouquinho mais sobre isso, tá bem? La pelota, a bola, las pelotas. El balón,
A bola também, tá? Los balones. El valor y los valores. La bicicleta y las bicicletas. La boca y las bocas. Y así definimos los artículos definidos, que son la clase de palabra que acompañan los sustantivos. Ellos deben hacer correspondencia en género, siendo masculino o femenino, y en número, siendo singular ou plural, vale? Deu para entender um pouquinho, pessoal? Não é muito difícil, já que a gente faz ali uma equivalência no português e tirando aqui o neutro, a gente tem exatamente o que teríamos em português, ok? Nós não podemos dizer o artigo acompanhado de nomes próprios. Eu disse que os artigos acompanham o que são substantivos, mas substantivos próprios não levam artigo no espanhol. Não posso dizer la Ana, el Pedro ou el Antônio, el Santiago, por exemplo, tá bem? Com nomes próprios, tudo bem? Seja nome de lugares ou pessoas, eu não utilizo el artículo, apenas com substantivos comuns, caça, pelota, ninho. Ficou claro, pessoal? É muito importante ter bem em mente essa base para que a gente consiga caminhar e aprofundar. Mesmo sendo um tema de nível básico, nós sempre vamos lidar com ele, já que todas as nossas interações com o espanhol vão pedir, é quase impossível não, artigo, substantivo e verbo. Isso vai ter em 99% de tudo que a gente for ler, ouvir ou falar. Vamos então seguir utilizando a definição do que são artigos definidos, el, los, la e las. Aqui a gente vê alguns usos. Por exemplo, com o próprio substantivo, como diz a definição. Perdi el autobús que me lleva al trabajo todos los días. Aqui, se a gente fosse identificar, deixa eu conseguir colocar para vocês uma ferramenta para que a gente identifique. El autobús que me lleva al trabajo todos los días. Aqui eu tenho 3 artigos, mas Bruno, você não passou esse al. A gente vai falar dele também daqui a pouquinho, tá? Então vamos ver. El autobús, o ônibus, tá? Ônibus é uma palavra masculina e aqui eu coloquei também o artigo masculino, el, ok? Aqui eu tenho dias, dias masculino no plural. Los dias, por isso aqui também está concordando. Ah, mas e aqui? Al trabajo. Cadê o artigo? Você não me passou esse al. Na verdade, o que está acontecendo aqui, vou colocar para vocês, é uma contração. A gente vai ver também mais para frente na nossa tabelinha. Mas eu vou adiantando para vocês, tá? É a contração juntando o a mais o el, tá? Quem lleva, lleva a algum sítio. Quem leva, leva a algum lugar. Então, estou juntando levar a algum lugar com el trabajo, tá? Então, lleva a el trabajo. E aí eu juntei o a com o el e deu al. E a gente vai ver muito em breve por que isso acontece, tá bem? Las hijas de José están en España. Hijas é um substantivo, dá nome a algo que existe no mundo. Las hijas, as filhas de José, as filhas de José estão na Espanha. Hijas, filhas, feminino plural. E a gente colocou, então, las hijas, ok? Então, aqui, bem fácil o seu uso. Posso utilizar também para evaluar propostas. Como assim, Bruno, evaluar propostas? Quando você está fazendo uma comparação. E aí você está referenciando no artigo algo que você prefere em comparação com outro. Pode estar escrito ou não na frase. Olha aqui. Me gusta más la casa de Pedro. Então, provavelmente, ficou subentendido que teria uma outra hipótese, ir para a casa de uma outra pessoa, por exemplo. Mas você gosta mais de ir na casa do Pedro. La casa de Pedro. Prefiro el de Carlos, tá? El de Carlos. O que do Carlos? Não sei, não está escrito na frase, tá? El de Carlos, então está dizendo de algo subentendido
que também não está no texto, mas você prefere el de Carlos. É muito comum a gente ver el de Carlos ou la de Carlos. Então, já que não está escrito o que é do Carlos, fica subentendido que é algo masculino. Por exemplo, poderia ser el coche, o carro. Estou falando do carro do João, estou falando do carro do Pedro, e aí eu digo, prefiro el de Carlos, el coche, algo que foi dito anteriormente ou que ficou subentendido. Também é muito simples, muito fácil, tá bem? Aqui em cima já tinha escrito o que ele preferia, era a casa de Pedro, tá bem? Se eu fosse fazer a mesma coisa com essa frase, eu poderia dizer me gusta más la de Pedro. Poderia omitir a palavra casa. Posso utilizar com quantificadores pronominais. O que seria isso, Bruno? Quantificadores pronominais. Pronominais vem a ver com pronomes, pronomes pessoas. Então, eu estou dando quantidade, algo relacionado a pessoas. Los 3 chicos están enfermos, ok? Aqui eu tenho, então, um quantificador em número, tá? Referenciando a chicos. Os 3 garotos estão doentes. Los 3 chicos. Aqui eu tenho a palavra chicos, que é masculina e que é no plural. Los 3 chicos, vale? Já nesse segundo, las muchas veces que me fui, tá bem? Muchas, feminino, plural. Então, foi o artigo las. Dessa vez, eu não tenho um quantificador em número, mas eu tenho aqui um advérbio que está fazendo a mesma coisa. Não se preocupem em saber ainda isso. Só para vocês terem uma noção que funcionou dizendo uma quantidade, mesmo que ela não esteja explícita aqui, está mostrando que muitas vezes aconteceu isso, tá bem? Las muchas veces que me fui. Eu fui várias vezes, é isso que eu estou referenciando. Aqui eu tenho os dias da semana com as datas, com os dias da semana e com as fechas. Nasci el 9 de enero. Números vão ser masculinos e el 9, nasci no dia 9 de janeiro. Tá bem? Se você ainda não viu os meses do ano, você precisa dar uma olhadinha nos meus outros vídeos. Los viernes salimos con amigos. Também aqui, ó, dias da semana. Enero, meses del año, el 9 de enero. Aqui eu tenho uma data, tá? Fecha, data. 9 de enero, el 9 de enero. E aqui eu tenho um dia da semana. Los viernes salimos con los amigos. Tá bem? Os dias da semana são masculinos e os números também, tá? El 7, el 8, el 9, el 10, los lunes, los martes, los viernes. Aqui eu estou dizendo los viernes porque estou referenciando a todas as sextas-feiras. Poderia dizer el jueves, a sexta em português. Eu também utilizo com as horas, las horas. Voy a la universidad a las 7. Aqui eu marquei, mas aqui não tenho horas, só para vocês saberem, tá bem? Que tem um artigo nesse caso. A las 7. Horas são femininas, ok? Salgo a las 6. De novo aqui, às 7 e às 6. Aqui às 6 em ponto. A las 7, a las 8, a las 12, a las 13. Detalhe, na Espanha a gente costuma utilizar 12 horas como padrão. Então eu posso dizer 4 de la mañana ou 4 de la tarde, por exemplo. É normal eu dizer, é comum eu dizer 4 horas da manhã ou 4 horas da tarde, e não 16 horas da tarde. Aqui com valor de possessivo. Com valor de possessivo quer dizer que alguém possui algo. Maria perdeu el coche, tá? El coche, ela perdeu alguma coisa. Me duele la cabeza. La cabeza, também a cabeça, algo que pertence a alguém, tá bem? Nesse caso, me duele la cabeza, a minha cabeça dói, a minha cabeça. E no de cima, Maria perdeu el coche. A Maria perdeu o carro, tá? Perdeu ali, talvez, o transporte dela. E por isso, assim, possessivo. Aqui está bem esmiuçado, mas a gente poderia simplificar e atingiria a maior parte dos casos, falando que é tudo que dá nome às coisas. Aqui, por exemplo, ônibus, trabalho, dias, filhas, casa, ok? Viernes, um dia da semana.
Siete, um horário, dá nome a alguma coisa que existe. Coche, cabeça, dá nome a algo que existe também. Agora sim, o temido artigo neutro lo. E agora prestem muita atenção, tá? O lo é neutro. O que quer dizer que ele é neutro? Ele não acompanha palavras ou substantivos masculinos, nem palavras e substantivos femininos. Ele não tem uma forma de singular e não tem uma forma de plural. No português, a gente traduz tanto o neutro quanto o masculino para o, no caso. Mas no espanhol, seus usos são específicos e você vai entender agora. O primeiro caso é quando utilizamos o artículo neutro lo como adjetivos, advérbios e particípio, tratando ele ou convertendo eles em um substantivo abstrato. O que seria um substantivo abstrato? É algo que dá nome a alguma coisa, mas não é algo que eu consiga tocar, que eu consiga pegar, por exemplo, como gafas ou como telemóvel. Vou falar, por exemplo, de sentimentos, emoções, sensações, ou até mesmo particípio, ações concluídas. A gente vai aqui em cada um dos casos. Adjetivos, então, é o que dá qualidade. Advérbio é o que modifica o verbo, a forma como eu executo alguma coisa. E particípio é a ação concluída. Esse conteúdo é um pouco mais denso, então eu indico que você vá pausando o vídeo, assista ele mais de uma vez e faça as anotações devidas, ok? Por exemplo, aqui, lo mejor de todo fue el viaje a Espanha. O melhor de tudo foi a viagem para a Espanha. Olha como eu traduzi para o português. O melhor de tudo. Lo mejor de todo, tá? Melhor. O melhor aqui está funcionando como uma qualidade, uma característica do caso da viagem à Espanha, que foi o melhor de tudo, foi a própria viagem. O segundo, lo más importante de la vida es saber amar. Ok? Lo más importante. Aqui eu tenho um advérbio, tá? De quantidade. Poderia ser lo menos importante de la vida es saber amar, ok? Lo aprendido hoy en clase debe ser estudiado para el examen. Lo aprendido hoy. O que foi aprendido hoje? Eu tenho o verbo aprender e tenho a ação concluída, aprendido. Lo aprendido hoy en clase debe ser estudiado para el examen, ok? Então eu tenho o adjetivo, o advérbio, o particípio. Nesse caso, o artigo que acompanha é lo, porque isso não é visto como um substantivo do mundo físico que eu possa tocar, então ele não tem gênero, ele não é masculino nem feminino. A gente às vezes confunde isso porque no português, mesmo eles sendo abstratos também, eles são acompanhados do o e aí torna eles masculinos. Então a gente tem que fazer essa desassociação das duas línguas nesse caso. Aqui, quando eu utilizo o lo mais o adjetivo mais o que. No outro eu utilizei o lo e o adjetivo. Aqui eu estou acrescentando o que. Eu posso utilizar também o lo mais o advérbio mais o que. No outro eu não utilizava o que. E aqui é a mesma coisa, o lo, o particípio e o que. Quando eu vou intensificar o seu valor, por exemplo. Aqui, sabes lo importante que é terminar todo isso? Sabes lo importante que é terminar todo isso? E sem esse que, essa oração não teria o mesmo sentido, tá? Poderia dizer, lo importante é terminar todo isso. Mas como eu coloquei aqui um verbo, essa estrutura precisou, nesse caso, do que? Fíjate en lo lejos que está la farmácia. Poderia dizer, la farmácia está lejos, tá? Está lejos, a farmácia está longe. Mas por utilizar essa estrutura, preste atenção em lo lejos, o distante que está a farmácia. Date cuenta en lo fijo que esta muchacha está mirando. Então, preste atenção, toma consciência como a garota está olhando para você fixamente. Aqui eu tenho, então, um adjetivo, tá? Importante. Aqui eu tenho o advérbio de lugar, lejos, que é distante. E aqui eu tenho o particípio de fijar, fixar, tá? Fijo é ação concluída de fixar. Eu coloquei a estrutura com lo,
por serem vistos como neutro e coloquei a estrutura com que. Mudando ali do primeiro caso, foi só o que, tá bem? Terceiro caso, se utiliza delante del pronome relativo que. O que seria isso? Pronome relativo que. O que está fazendo relação a algo que foi dito ou que foi subentendido. No entiendo lo que esta chica disse. Aqui não está escrito nada que ela disse, mas isso está relacionando a algo com ela, algo que ela disse, tá? Algo que disse la chica, lo que essa chica disse. Ciertamente es muy importante todo lo que te digo, tá? Todo lo que te digo. Eu te digo algo, então esse relativo faz relação a algo que eu digo que é importante. Então, esse terceiro relativo que faz relação a algo. Nesse caso, algo que eu digo que é importante, e aqui algo que a garota disse que você não entende. Sempre que eu tiver o que e referenciar algo na frase, por exemplo, ou algo que ficou subentendido e não está contido na frase, eu vou colocar o lo. A gente vai ver alguns exemplos, vai ficar muito claro isso para vocês. Quarto, se utiliza delante de possessivos para desempenhar um papel afetivo ou generalizador. Então, diante de possessivos, para mostrar um papel de proximidade ou de algo geral. Exemplo, no me gusta que te metas com lo mío. Eu não gosto que você se meta com o que é meu, tá? Então, com lo mío, mío possessivo, meu. Então, não se meta com o que é meu. Esse lo mío para generalizar nesse caso. Tudo que é meu, você deve ficar longe. A cada qual a lo suyo. A cada um que é seu. De novo, para generalizar. Então, a cada qual que cuide do que é seu. Não vem se meter com o meu de novo, tá? Enfatizando. Lo mío es el deporte. O meu é o esporte. Aqui num valor afetivo. O meu é el deporte. Talvez esteja falando o meu gosto, ou no meu tempo livre, o que eu passo fazendo, a minha preferência no caso, tá? Lo mío es el deporte. O meu é o esporte. Fim, acabou, tá? Ficou subentendido, mas nesse caso o que eu estou comparando é o possessivo. Mio, suyo, mio. Meu, seu e meu. Depois, esse próximo uso se utiliza delante de la preposición de más sustantivo quando nos referimos a algo não especificado. Algo que não está contido na frase e eu não consigo saber o que é. Talvez se eu lesse uma outra linha anterior, caso tivesse, eu entenderia. Mas nessa frase em si não contém informação. Lo de Juan no lo comentes. O do Juan não comente. Talvez eu tivesse falado assim. Aconteceu um problema comigo, aconteceu um problema com o João, aconteceu um problema com o Juan. E aí alguém diz, lo de Juan no lo comentes. O do Juan não comente, ok? Esse de, lo de Juan, mostra que algo não está especificado. Próximo, lo de mañana ya te lo contaré. Lo de mañana ya te lo contaré. O de amanhã eu já te contarei. O que de amanhã? Não sei. Quizá um plan, quizá uma fiesta, quizá uma entrevista, pero de mañana te lo contaré. Vale? Fácil também, não? A gente só tem que tomar cuidado com as nossas relações com a língua portuguesa. Por serem extremamente próximas, se a gente for fazer uma equivalência em tudo no português, a gente não vai aprender a falar espanhol. Por vezes, a gente tem que se distanciar da nossa língua materna para a gente entender como funciona essa estrutura de frase no espanhol. Vamos seguindo? Aqui eu tenho mais exemplos do uso do neutro lo. Com adjetivo, nós já passamos deles, tá? Eu só estou exemplificando aqui nessa tabela para ficar gravado. E se vocês tiverem dúvida por quê, vocês voltem um pouquinho nesse vídeo. Aqui eu só vou fazer comentários mais básicos, tá bem? Com adjetivo, lo importante es que busque la felicidad. Lo importante. O adjetivo importante. Lo negro de tus ojos. Seus olhos são pretos no português.
lo negro de tus ojos. Você está enfatizando esse adjetivo e não o olho. Lo negro de tus ojos son estupendos. Son como la noche, por exemplo. Olha só que bonito. Para você mandar para alguém. Lo com advérbio. Lo bien que te hace. O bom ou bem que isso te faz. Lo pouco que hizo. O pouco que fez. Tá bem? Advérbio bien, bem, ou pouco, pouco no português. Certo? Lo mais participio. Lo corrido não foi bueno. O que aconteceu não foi bom. Lo decidido foi el fin. De novo, aqui particípio é ação concluída. Ocorrer e decidir. Ocorrido, decidido. Em outro vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre o próprio particípio. Então, o ocorrido não foi bom e o decidido foi o fim. Próximo uso, aqui com lo que, ou lo de. Tá? Lo que me gusta es el respeto. O que eu gosto é o respeito. E lo de hoje está melhor. De novo, quando eu utilizo o de, é para algo que eu não consigo especificar. O que de hoje está melhor? Não sei. Lo mais adjetivo mais que, lo advérbio mais que, ou lo mais particípio mais que. Então, primeiro com adjetivo. Lo azul que está el cielo. O azul que está o céu. Estou enfatizando esse adjetivo que é o azul. Lo bien que foi la prueba. Estou enfatizando de novo um advérbio. A prova foi bem. É isso que eu estou enfatizando aqui na minha frase. Lo amado que foi su hijo. Então, o amado, aqui o particípio, a ação concluída do verbo amar, que foi o seu filho. Ok? Lo mais é o pronome possessivo. Por exemplo, lo mío es morado. Lo mío es morado. O meu é roxo. Ok? Lo suyo está peor. O seu está pior. Ok? Referência a situações, coisas identificáveis por el interlocutor. De novo, se eu não sei, se eu não conheço o contexto, eu não sei do que se trata. Mas aqui para a estrutura da frase funciona. Lo de Pedro es más interesante. Vamos mañanas en lo de Matilde. Lo de Pedro es más interesante. Poderia dizer el trabajo. Mi trabajo, el trabajo de Juan y lo de Pedro es más interesante que todos los otros. Ou vamos mañana en lo de Matilde. Por ejemplo, hoy nosotros fuimos en mi coche, mañana vamos en lo de Matilde, ¿vale? Deixa eu colocar aqui para vocês. Completa com el o lo. Malo que es, no hay nada de comer. Aqui, malo funciona como o quê? Malo é um adjetivo, tá bem? Lo malo es que no hay nada que comer. Poderia ser um advérbio também, tá? Lo malo que cocino, por exemplo, seria um advérbio, tá? Nesse caso, é um adjetivo. Viajamos a Roma lunes. Viajamos a Roma segunda-feira. Lunes, dias da semana, são todos com el. El lunes. O dia se mantém nessa forma lunes. Não existe el lune. Vai ser sempre lunes. Quando é uma segunda, el lunes. Se for duas ou mais, los lunes, ok? Has visto rápido que escreve el niño? Você viu rápido que escreve o garoto? Rápido é um advérbio, tá bem? Um advérbio de velocidade, no caso. Has visto lo rápido. Com advérbio é sempre lo. Tudo bem? Senhor González está enfermo. Senhor González está doente. Com essa forma de tratamento, senhor vai ser el. El senhor González está enfermo. Vale? Quédate com lo bueno. Então, fique com o bom. Aqui está funcionando também como um adjetivo. Lo bueno. Pásame açúcar. Pásame açúcar. Me passe o açúcar no português. Também é el açúcar no espanhol, certo? De Maria es caso perdido. De novo, é quando estou dizendo algo que está claro para mim, que sou interlocutor, mas não está explícito. Lo de Maria es caso perdido, por exemplo. Juan saca dinheiro del banco. Dinheiro existe no nosso mundo. Eu consigo tocar, eu consigo apalpar.
Então, el dinheiro, substantivo concreto. Última desse exercício. Fascinante de essa ciudad es la diversidad de su población. Fascinante é um adjetivo. Lo fascinante de essa ciudad es la diversidad de su población. Fascinante dessa cidade é a diversidade da sua população. Fácil, né, gente? Não tem grande complicação. Depois que a gente entende os usos de ele e de lo, fica muito fácil a gente conseguir ali verificar a diferença. Aqui eu coloquei alguns refranes, são ditos populares. Nós devemos completar com ele o lo. Deixa eu colocar aqui a minha ferramenta novamente. Ok? Haz que bien digo e no que mal hago. Então, faça o que eu digo e não o que eu faço. Aqui eu tenho o que e nós vimos da regra que quando for que, eu coloco lo. Haz lo que bien digo e no lo que mal hago. No hay peor espejo que amigo viejo. Aqui, nesse caso, não há melhor espelho que amigo velho. A gente fica parecido com os nossos amigos, né? Amigo é algo que existe no mundo concreto. Então, nesse caso, eu preciso colocar o artigo masculino, el amigo. Posso pensar que essa palavra existe no feminino. Se fosse uma palavra no feminino, eu colocaria la amiga vieja. Tudo bem? Isso não acontece com esses dois. Não posso colocar lá que ou lá que malago. Tudo bem? El hombre propone e Dios dispone. O homem propõe e Deus dispõe. Aqui, de novo, hombre existe no mundo real, no mundo tangível, que eu consigo tocar. É um substantivo concreto. Poderia trocar, inclusive, essa palavra por mulher. Então, nesse caso, é o el. Próximo, mejor maestro es tiempo. Mejor. Mejor é, no caso, um adjetivo. Tudo bem? Lo mejor. Lo mejor maestro es el tiempo. Não que eu consiga tocar no tempo, mas ele é um substantivo visto como concreto. Não vive na abstração como um sentimento, por exemplo. Dinheiro hace malo bueno. O dinheiro faz o mal ficar bom, por exemplo. Dinheiro existe no mundo real. El dinheiro hace malo bueno. O dinheiro hace lo malo bueno, tá? Malo e bueno são adjetivos. Ou podem funcionar em alguns casos como advérbio. De qualquer forma, lo. No hay peor sordo que não queira ouvir. Não existe pior surdo que não queira ouvir, que aquele que não queira ouvir. De novo, junto com o que vai o lo, tá? Lo que não queira ouvir. Para fazer referência a algo dito ou subentendido. Nesse caso, funciona como um relativo, tá? Relacionando algo que foi dito na frase. Espaço que uno não quer, outro lo ruega. O que um não quer, o outro implora. De novo, com o que, lo que. Uno não quer, outro lo ruega. Okay? O que um não quer, o outro implora, o outro chora, o outro reza, suplica, pede para que aconteça. Inferno está lleno de buenos propósitos. O inferno está cheio de bons propósitos. Inferno dá nome a algo, mesmo que exista ali no mundo das ideias, não é um sentimento, por exemplo. Então, el infierno está lleno de buenos propósitos. E o último, mejor de los dados es no jugarlos. O melhor dos dados é não jogá-lo, tá? De novo, com adjetivo, advérbio ou particípio, vai ser lo. E aqui eu tenho um adjetivo. Nós vimos até agora os determinados, que são mais complexos. Agora vai ficar mais fácil, tá bem? Prometo isso. Nós vamos ver os indeterminados. O indeterminado é quando eu estou dentro de um grupo escolhendo qualquer um, tá? E aí masculino singular, un, masculino plural, unos, feminino singular, una e feminino plural, unas. Aqui eu vou ter alguns exemplos. Una casa, unas casas.
um ninho, unos ninhos, uma pelota, unas pelotas, e aí vai. É aquilo que eu disse lá no começo do vídeo. Eu poderia chegar e falar: presta-me el telemóvel del Bruno. Então, me empreste o telefone do Bruno. É o telefone do Bruno. É um determinado. Ou se eu chego na padaria e peço: me gostaria um pão de queijo. Dentro do grupo ali, do balcão, que tem vários pães de queijo, na verdade, eu quero um só. Pode ser qualquer um, tá bem? Poderia dar o exemplo: me gostaria ler el Dom Quixote. Eu gostaria de ler o Dom Quixote. É uma obra dentro das obras literárias, é ela que eu procuro, é algo determinado. Ou eu poderia dizer: me gostaria ler um livro. Dentro do mundo da literatura, qualquer livro para mim vai funcionar, um livro. E é assim a diferença entre determinado ou indeterminado. Poderia pedir: presta-me el livro de português ou el livro de matemáticas. Então, me empreste o livro de português ou o livro de matemática. Ou poderia dizer: presta-me uma hoja. Me empreste uma folha para escrever. Então, do mundo das folhas, qualquer folha ali para mim serve. Aqui eu tenho alguns usos. Diante de substantivo, tenho solo un hijo. Tenho só um filho. Quero uma casa grande. Quero uma casa grande, só isso. Quem não quer? Comprei umas blusas. Comprei umas blusas. Posso utilizar também depois de verbo que mostram existência. Existe um restaurante cerca daqui. Existe um restaurante próximo daqui. Existe um restaurante qualquer ali. Estou procurando, estou com fome, eu quero comer em qualquer lugar. Ocorreu um acidente, tá? Ocorreu um acidente, mais um acidente, infelizmente, tá bem? Diferente de dizer el accidente de Carlos, tá? O acidente de Carlos. E eu estou falando de um determinado. Aqui, quando eu digo um acidente, é indeterminado, um qualquer, ou mais um. Depois do verbo hay. Hay é há ou existe. Há um relógio sobre a mesa. Existe um relógio sobre a mesa. Usos aqui, então, básicos del indeterminados ou indefinidos. Agora vem um teminha muito legal. Por quê? Deixa eu escrever algumas coisinhas para vocês antes de mostrar eufonia. Se eu tenho um substantivo masculino, por exemplo, chico, e eu tenho um substantivo feminino aqui, vou colocar chica. Se eu tenho um substantivo masculino no plural, chicos, e um substantivo feminino no plural, chicas. O artigo que vem aqui é el, los, la, las. Mas isso vocês já sabem, estão cansados de saber. A regra de formação dos substantivos apresenta algumas exceções. Não vamos falar nesse vídeo, isso é tema para um outro vídeo, já que também é um assunto bem denso. Mas o que eu queria falar para vocês é que, costumeiramente, tanto no português quanto no espanhol, palavras terminadas em o, muito provavelmente, são masculinas, certo? E palavras terminadas em a, muito provavelmente, são femininas, ok? Então vamos para a definição e vocês vão entender um pouquinho mais com maior clareza. En español, la regla de eufonía es utilizada para la sonoridad agradable de palabras. Así, el uso de los artículos masculinos el y un antes de sustantivos femeninos que empiezan con a ou a tônica são determinados por esta regla. Em outras palavras, nós teremos palavras femininas que vão começar com a ou com h, a, mas que o H não tem som em espanhol, então vai ter apenas o som do A. Essas palavras vão ser femininas, mas para uma sonoridade agradável, para que eu consiga determinar onde terminou um artigo e onde começou o substantivo, eu vou colocar esse artigo masculino. Vou desenhar aqui para vocês e a gente vai para o quadro. Vou pensar na palavra, já coloquei chico, vou colocar mulher, tá? Mulher, uma palavra feminina, la mujer. Não tem questão nenhuma, porque aqui, lá, e eu consigo definir onde começa o substantivo, mujer. Agora, se o artigo for lá, ou o indeterminado una,
e a próxima palavra começar com A ou com HA, vai ter o mesmo som. Eu não vou conseguir definir onde terminou o artigo e onde começou o substantivo. Isso não acontece se esse substantivo estiver no plural, tá bem? Então, vou mostrar para vocês. No próximo slide, aí vai ficar muito claro para entendermos. Olha aqui. Eu tenho a palavra ara, que é fada, é uma palavra feminina. Eu tenho a palavra área, que é uma palavra feminina. E tenho atia, que é vela, que também é feminina. Essas palavras começam com HA, o H não tem som, ada ou atia, ou sem o H, só com A direto, área. Se eu fosse colocar o artigo feminino nessas palavras, olha aqui. La, lada. Sonoramente fica complicado para eu entender, para eu diferenciar. Poderia ser una, também unada. Parece que é uma única palavra. Então, essa eufonia é quando eu coloco um artigo masculino, un ou el, no caso, poderia ser, tá? El ada ou unada, el área ou un área, el acha ou un acha, para diferenciar e eu conseguir saber onde terminou o artigo e onde começou o substantivo. Isso não acontece no plural, tá? Então não é el hada e los hadas, não. A gente coloca o S, aqui o S marca essa diferenciação, marca o final do artigo, então eu posso seguir a normalidade da escrita. El hada, las hadas. Un hada, unas hadas. A palavra continua sendo feminina, sempre, nesses casos. O que acontece, o que muda ali é o artigo. Elas recebem o artigo masculino para você notar essa diferenciação, tá bem? Isso é muito importante. Não se esqueçam, cai em provas, cai em vestibulares, tá bem? Excepciones. Quando que vão ter exceções da eufonia? Primeiro, no nome das letras. Lembra que eu disse que todas as letras do alfabeto em espanhol são femininas? Sim, eu utilizo la, e, la, se. Já matei aqui a primeira exceção. Mesmo começando com A ou com H, a letra vai ser la, a ou la, ate. O nome delas, tá? O A ou o H. Outra exceção é com nomes e apelidos femininos, tá bem? Com nomes femininos e sobrenomes femininos. La Ángela, la Ana, una Alabo, tá? Aqui, Alabo é um sobrenome. Lembrando que não é comum eu utilizar, e eu mostrei para vocês, o artigo antes do nome. Eu digo direto o nome, mas aqui é para uma explicação, tá bem? Caso, em alguma circunstância, for perguntado qual artigo acompanharia esses nomes, seriam lá, tá bem? Depois, a terceira exceção, quando o gênero é definido por el artículo. No caso, el árabe, la árabe, tá bem? Aqui eu estou falando de uma nacionalidade. Existe el árabe e existe la árabe. Existe el poeta e existe la poeta. No caso, a palavra poeta não começa com A, nem som de A, mas isso acontece ali com a palavra árabe. Então, eu não posso alterar porque está mudando o sentido da palavra. O árabe, um homem árabe, a árabe, la árabe, uma mulher árabe, tá bem? Depois aqui, nome de empresa, instituição ou sigla. Isso a gente também não muda. Eu não digo el Apple, eu digo la Apple, tá? A empresa Apple, esse lá está referenciando a palavra Apple, la Apple. Ou la American Airlines, ok? La American Airlines. Lembrando que esse é um vídeo para ser visto outras vezes, ser consultado sempre, tá bem? Contrações é quando eu vou juntar a preposição a e a preposição de com o artículo el. Sempre com el, tá? Não tem contração com o lá, com o los ou com las. É sempre com o masculino singular. El. A junção de a com el vira al. A junção de com el vira del.
Vamos a el médico. Vamos al médico. Vengo de el trabajo. Vengo del trabajo. Tiene miedo a el perro. Tiene miedo al perro. El amigo de el pintor. El amigo del pintor. Saber jugar al tênis. Al, junção de a com el. Então, é uma forma mais rápida de falar e de escrever juntando uma preposição de ou a preposição a, com o artigo el. Eu posso utilizar a el médico ou de el colegio, por exemplo? Não. As contrações existem e elas devem ser utilizadas assim. Quando você não utiliza, não é que não vão te entender, eles vão te entender, mas é agramatical, não é usual. Vão saber que você não sabe muito espanhol e não é isso que a gente quer. Ok? Seguindo, eu mencionei para vocês las contracciones, que é a junção do de e do a, que são preposições, com el artículo masculino singular el, formando al e formando del. Já nas combinações vão ser o quê? A junção dos outros artigos, tá? Lá, aqui eu coloquei o ele novamente, las e los, com algumas preposições. Só para vocês entenderem como elas são combinadas e não necessariamente contraídas. Contraídas só essas duas aqui dessa tabela. Então, a preposição a, de, por e en. A lá, junção aqui com lá, tudo bem? Voy a la guarderia. Então, eu vou ali na creche. Voy al médico. Vou ao médico. He visto a las señoras Carmen e Lúcia, tá? Eu vi as senhoras. Quem vê algo, tá? Preposição a. Las señoras. A las señoras Carmen e Lúcia. A los. He hecho un depósito a los bancos, tá bem? A los bancos. De mais lá. De lá. Por exemplo, vengo de la escuela. Venho da escola. Ou de com ele, ali a contracción. Vengo del colegio. De mais lá, de las. He hablado de las cosas que hemos hecho la última semana. Ou de mais los, como por exemplo, los oficios son de los señores Ricardo y Tales, por ejemplo. Por y la, por exemplo. He pasado por la calle principal. Por mais el. Por ele. Para venir a minha casa, tienes que venir por el metro. Você tem que vir pelo metrô. Por las. Por exemplo, por las mañanas sempre estou muito aburrido. Pelas manhãs eu sempre estou muito chato. Não é verdade, tá? Por más los. Por exemplo, Raquel está enfadada por los últimos hechos de Carlos. Raquel está cansada pelos últimos feitos ali do Carlos. Depois o en lá, junção do en mais o lá. En la última clase hemos visto acerca de las combinaciones. En mais el. En el último mes he sacado todo el dinero que tenía en el banco. En mais las. Por ejemplo, en las reuniones del trabajo hemos tomado varias decisiones importantes. En mais los. En los últimos meses he adelgazado. Nos últimos meses eu emagreci. Também não é verdade. E aí, conseguiram sanar as dúvidas que vocês tinham? Como eu havia dito, esse assunto é um assunto básico, um assunto elementar, mas não é por isso que você não possa revê-lo. Muito pelo contrário. Você tem que revisitá-lo várias vezes para estar muito fixado na sua mente e você não ter nenhum problema no futuro, ok? Aqui no próximo eu coloquei vários exemplos de frases com essas junções e eu já mencionei muitas delas ali atrás. Então eu vou apenas retomar porque com exemplos fica mais fácil da gente gravar. Alá, voy a la iglesia. No nosso português seria esse A com crase, tá bem? O A mais o lá. Um A mais um A no português. A la iglesia. A los, voy a los conciertos de rock. Vou aos concertos de rock. Voy a las fiestas típicas
De novo aqui, seria uma com crase no português. De mais artículo, de lá. Este é o livro de la niña, é o livro da garota. Então, de lá é o da em português. De los é o nosso dos. Este é o livro de los niños. Depois, de las. Este é o livro de las niñas. Aqui eu tenho por, ok? Por el é o nosso pelo. Passamos por el parque. Passamos pelo parque. Por lá, passamos por la plaza. É o nosso pela. Pelos, passamos por los parques e passamos por las plazas. Depois, o em, que vai corresponder ao nosso no, na ou nos. Juan está en los bosques. Juan está jugando en la piscina. Juan está en los bosques e Juan está nadando em las piscinas. Chegamos ao fim dessa super aula de artigos e a gente abordou toda a parte estrutural essencial da gramática, vendo ali a estrutura, vendo a frase, vendo exceções. Nós vimos os artigos determinados, os indeterminados e o neutro ali, o lo. Vimos os seus usos e espero que tenha sido enriquecedor. Vocês gostaram dessa aula? Querem mais vídeos como esse, completos, que eu mostro, compartilho a tela, mostro a escrita, dou exemplo de frases? Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais para ficar sempre atualizado com as melhores dicas e aprender hablando. Es eso, senhores. Muchísimas gracias, vale, e adiós.